Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo para vocês. O Mengão que está na reta final agora, pensando logicamente no próximo confronto deste sábado contra o time do Sport lá na Arena Pernambuco. Porém, tivemos o julgamento do Bruno Henrique e detalhe, hein? A paulistada ficou desesperada, principalmente os torcedores e dirigentes do Palmeiras que não gostaram nada, né, ali do Bruno Henrique, né, ter sofrido uma pena de R$100 mil, ou seja, de multa. Não vai ficar fora dos confrontos, principalmente do Brasileiro e da Libertadores da América. E como se não bastasse, o Vitor Roque vai sentar na cadeirinha e vai ser julgado, meus amigos. Vamos acompanhar tudo que eles falaram, né, sobre o julgamento do Bruno Henrique, que foi punido, R$100 mil de multa, foi punido, R$100 mil de multa, mas não teve ali, né, suspensão dos jogos, tá? Foi absolvido nesse quesito. E agora, né, o Vitor Roque vai passar aí por esse julgamento. Vamos acompanhar tudo que eles falaram sobre esse assunto e vamos acompanhar também o desespero deles sobre esse tema, tá? Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Essa falar desse assunto que mexe com o futebol brasileiro, né? O julgamento de Bruno Henrique. Você viu ali na nossa escalada, saiu a decisão do STJD, então nada de gancho, apenas uma multa para o atacante do Flamengo. Quem traz os detalhes aí pela suposta manipulação de resultado de cartão, quem traz os detalhes é o repórter Cícero Melo. Olá, fã de esportes. Nesta quinta-feira à tarde, aqui no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi retomado o julgamento do atacante Bruno Henrique do Flamengo, que forçou um cartão amarelo no jogo contra o Santos para beneficiar, em questão de apostas, membros da sua família. O julgamento, que tinha sido em primeira instância, puniu o jogador com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Hoje, no julgamento definitivo, aqui no STJD, a pena mudou. Ele foi absolvido e pegou uma multa um pouco maior, de R$100 mil. Mas o recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira, a importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta e até os votos que entenderam por entender a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas, e o Flamengo faz isso anualmente. Não se comemora decisões como essa, a gente não deveria nem estar aqui, na verdade é essa, né? Então o Flamengo, ele entende que os atletas, eles têm que tomar cuidado, né? Acho que é o que a gente precisa nesse atual mundo de apostas. Falando em nome do Bruno, está muito satisfeito, motivado, honrado, veio aí presencialmente, hoje estava online também, e a gente espera que isso aí seja uma lição, né, para que todos aí possam observar tudo isso que aconteceu e parabenizar todo o resultado e o tribunal da forma que foi avaliado o caso. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. O Bruno agradece toda a solidariedade que ele recebeu nesse momento e parabenizar também a condução do presidente do tribunal, que conduziu muito bem o processo. Não foi nem mais rápido, nem mais demorado, como foi dito durante a sessão de julgamento hoje, do que a maioria dos processos similares, e parabenizar o tribunal e agradecer pelo resultado justo que foi aplicado. Com o resultado final aqui no STJD, Bruno Henrique está livre para continuar jogando pelo Flamengo. Obrigado, Cícero. Então, os números do Bruno Henrique depois do Campeonato Carioca. Pelo rubro-negro, 44 jogos, 7 gols, o terceiro artilheiro da equipe, 3 vitórias garantidas com gol dele, 2 assistências, 65 finalizações, 143 ações na área rival, é o primeiro nesse quesito, também vitórias garantidas com gol dele, e também ainda em duelos aéreos vencidos, 44, isso no ranking dos jogadores do Flamengo.
Ô Calçade, então a gente viu, não foi uma decisão por unanimidade, né? O quarto auditor, por exemplo, pediu suspensão por 12 jogos, o sétimo a suspensão por 270 dias, mais uma multa, mas no final o que fica, em definitivo, é só a multa para o Bruno Henrique. Quero a sua impressão sobre esse caso e o que você acha que isso leva para o futuro do futebol brasileiro? Bom, primeiro acho que a gente tem dois problemas enormes antes de chegar ao resultado. Primeiro é a polarização, tudo é polarizado aqui, e nós temos no futebol também uma polarização Flamengo e Palmeiras. Então, cada um vê do seu jeito. Existe uma flexibilidade de interpretação de clubes e torcedores. Quando é a meu favor, é uma coisa, quando é a favor do outro, eu penso a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é terrível. Isso é terrível, não só no futebol, mas todo o resto. Eu acho isso tremendamente lamentável. Mas é assim que as coisas funcionam, ainda mais com a paixão, a emoção que envolve o futebol. Esse é um ponto. O outro é o nosso sistema. O nosso sistema, ele está aí para confundir, não para ajudar e tampouco fazer justiça. Esse sistema que você julga fatos, muitos deles, a maioria, fatos bem concretos, como se fosse um assassinato. Então você tem ali teses, as coisas poderiam ser mais simples. Como é no mundo civilizado... A gente vem falando disso, né? Poderíamos ter um tribunal de penas. Claro, no mundo civilizado do futebol isso acontece. E aí as penas são mais rápidas e os casos tratados de uma forma mais objetiva. Também tem um outro ponto aqui nesse sistema, que é o tempo vai passando e diluindo a questão. A questão julgada no calor do acontecimento é uma. Lá, 3, 4 meses depois, ela é outra, completamente diferente. Assim, o fato de nada aconteceu não é uma resposta, porque ele foi multado. A multa máxima. Porque quando nada acontece, não tem suspensão e nem multa. Falar, desculpa, até logo, você não tem nenhuma responsabilidade nisso. Eu sei como funciona, jogadores de futebol, tem gente pedindo dinheiro o dia inteiro. E às vezes algum deslize para facilitar esse caminho, ele ocorre. É um caso que ele sai, assim, numa situação ótima, excelente, porque ele poderia pegar um gancho em dias ou jogos e vai pagar 100 mil reais. Vamos ver se quem vai pagar isso, mas essa é a questão menor. Ele vai poder jogar. Então, não é manipulação de resultado. É uma interferência no jogo. E os atletas não podem fazer isso. No seguinte sentido, vamos imaginar... É claro que eles sabem muito bem quando tomar o cartão amarelo. Vamos imaginar que o jogador toma o amarelo... Uma partida longe que não quer ir... Mas até nesse caso, independentemente da necessidade de tomar um cartão amarelo para zerar os cartões... Sim. Quantas vezes em Copa do Mundo? Está na fase de grupos... Mas você pode decidir isso a qualquer momento. Você fala, não, está na fase de grupos, deixa eu tomar mais um cartão amarelo aqui para ir limpo para o mata-mata. E aí as casas vão interromper essa possibilidade. Né? No caso de um campeonato assim de pontos corridos, enorme, isso dificilmente acontece. Mas a questão é, e se ele toma 2 amarelos, é expulso, e essa expulsão gera... Só estou colocando um outro fato, que não existiu. Ela gera uma facilidade para o adversário que ganha o jogo. Aí eu te pergunto, aí é uma interferência no resultado, no placar ou não? Então, assim, nós estamos falando de pequenos detalhes. E aí, julgando qual foi a interferência. Para mim, ela existe. Existe uma manipulação da partida, que não interferiu no placar. Mas... a minha visão existiu. Agora, temos um outro caso para analisar, né? E esse caso aqui está totalmente vinculado ao caso de Vitor Roque, que a gente fala daqui a pouquinho. Só para finalizar, né, na história do Bruno Henrique tem brechas jurídicas também, né? Então, ele não exatamente toma o cartão amarelo na sequência que ele disse, do que tem de provas concretas. Então, tem alguns alívios aí. E eu acho que uma coisa que é importante, que foi amplamente discutido hoje lá no STJD, é o código tem que estar amplamente atento ao que temos hoje. Tem que ser mais moderno o código. Você tem que estar o tempo todo modernizando, porque isso é uma novidade. As bets são uma realidade.
E hoje o perigo de um envolvimento de um jogador é muito mais claro. Eu fico imaginando se os próximos casos, se eles ocorrerem, qual vai ser a forma de analisar isso. Do julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Ele foi multado pelo STJD, mas está liberado para jogar depois das acusações de envolvimento com apostas. Quem traz detalhes para a gente é o Bruno Cortes. Fala, Bruno! Olá a todos, terminou nessa quinta-feira o julgamento do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. Ele era acusado de ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, o que teria beneficiado apostadores. Ele se livrou da suspensão de jogos, ou seja, está apto para continuar jogando, está à disposição já do técnico Felipe Luiz para o próximo jogo, sábado, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Mas os auditores aqui do STJD votaram por uma multa de R$100 mil ao jogador. Bruno Henrique participou de forma online. Vamos ouvir o que disse o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho. Quando se comemora decisões como essa, a gente não deveria nem estar aqui, na verdade é essa, né? Então o Flamengo, ele entende que os atletas eles têm que tomar cuidado, né? Acho que é o que a gente precisa nesse atual mundo de apostas. A gente tem que ter cuidado, né? E o Flamengo, como disse o vice-presidente Flávio Wittmann, todo ano nós dois a gente apresenta aos atletas tudo que deve se evitar, faz os ensinamentos devidos, e acho que é assim que o mundo do futebol hoje tem que tratar desse tema, que é muito sério, né? As apostas já se tornaram realidade. Então o Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, mas não tomou nenhuma pena esportiva, né? No aspecto de perder partidas das competições disputadas pelo Flamengo. Justiça, né? A justiça tomou a decisão dela, agora abre um precedente que eu acho que é perigoso em relação ao futuro, né? E escolhas feitas pelos atletas daqui para frente em relação ao mundo das apostas. É porque, assim, eu vi muita gente relacionando ao que aconteceu lá quando explodiu a máfia das... É diferente. Isso não quer dizer, porém, que alguém que recebeu a informação privilegiada não se beneficiou disso. Exato. Então, assim, é complicado. Você abre um precedente que, a partir do momento agora que o clube chegar e falar não, a gente não se sentiu lesado por isso, o jogador pode informar quem quiser e esse alguém vai lá e cria ali, entre aspas, o esquema dele, com os amigos, enfim. Não o jogador em si, mas quem recebeu a informação pode fazer isso, como foi o caso do irmão do Bruno Henrique fazer. As mensagens comprovam isso. É isso. Algo mais, senhor Alex? Pra mim é tudo muito triste, cara. O que aconteceu, parece que, de um lado, a gente não tem pretensão nenhuma que o cara seja ou não punido, né? Ninguém tá aqui vomitando ética, vomitando, mas se tem um fato que não foi bem feito e por mensagem e tudo, tá até meio claro as situações. Não tem porquê, não tem nada contra nem A e nem B. Só que é triste porque cada momento que o Brasil ele tem oportunidade para passar uma mensagem, dar uma resposta legal para essa questão da impunidade que se acontece no Brasil, seja na área desportiva ou não, o Brasil acho que tem falhado um pouco, né? Não vamos falar somente desse caso, né? Dos meninos que faleceram no Ninho do Urubu. Não é questão, às vezes, tem gente que pensa que a gente dá uma opinião contrária à situação que envolve o Flamengo, é porque você é contra o Flamengo, ou você é contra o Corinthians, ou você é contra... Até porque não é nem contra o clube. Tem nada a ver, o clube... E outro, o clube está se defendendo, está defendendo o seu atleta, o clube está fazendo tudo isso. Só que tem pessoas que trabalham dentro do clube. O clube não é essas pessoas passam. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que todas as mensagens, assim, além de abrir precedente, não passa mensagem nada legal para que depois a gente venha falar assim, poxa, tome cuidado com determinadas coisas, até igual o doutor falou, pô, a gente orienta os jogadores, tem que tomar cuidado. E vai ter que ter uma adaptação do nosso código desportivo. Na verdade, Felipe, uma mudança, além de mudança, Felipe, a gente tem que ter coragem de aplicar a lei. O Brasil tem lei, só que a gente foge dela. E aí essa fugenta aí me deixa triste. Mas muito obrigado pela sua deixa. Vamos falar do Tigrinho. Também tem uma história relativa... O julgamento será na próxima segunda-feira e seguimos nesse Flamengo e Palmeiras. Será assim, inclusive, na Libertadores, no dia 29, cobertura completa, daqui diretamente de Lima. Vamos escutar o que o Vitor Roque falou sobre o julgamento que vem por aí. Não, a cabeça tá tranquila.
Não, acho que não vejo para uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando, uma conversa educativa aí, eu acho que já é válida. Mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora eu postei, isso é maldade, mas estão levando para outro lado já, e quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também, e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. Tá aí, pra quem não viu, na ocasião foi essa postagem. Um tigre, ele é o tigrinho, segurando um cervo pela boca. Então, para muita gente, uma imagem de provocação com um teor homofóbico. Daqui a pouco a gente vai falar mais da seleção brasileira. Você viu ali o backdrop atrás do Vitor Roque, de seleção brasileira. Vamos falar muito sobre essa questão de camisa 9, falso 9, já aqui no Sport Center. Mas a gente falava do Bruno Henrique, agora fala do Vitor Roque, é Flamengo e Palmeiras, Calçade. Tem relação um julgamento com o outro? Será que vai ter interferência de um julgamento no outro? Que são coisas completas. Você imagina, o Bruno Henrique sai com uma multa e ele sai suspenso. Para mim, o tribunal hoje definiu uma multa para o Vitor Roque. Ele deve tomar uma multa também, pode ser uma multa de até R$100 mil, porque aí não há porquê de suspendê-lo. Se o tribunal tem um julgamento assim, uma interpretação tão elástica, vai ter que ter com o Vitor Roque também. Porque a gente está falando da polarização de uma reta final de campeonato. Por isso que esse sistema está falido, precisa ser trocado. Mas é uma lei. Gente, ninguém mais do que a CBF tem amigos na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é muito fácil. Você quer mudar a lei? Você muda. Desde que eles interpretem. Muita gente fala, no caso de uma liga, poderia se começar o próximo campeonato da liga, se existisse. A liga tem uma série de coisas, né? Inclusive, a liga, esqueça a liga. A liga, com este perfil de cartolas que nós temos, você acha que a gente vai conseguir criar uma liga? Isso é impossível. Só no Brasil, né? Vamos criar uma liga, aí tem duas. Não, e assim, alguns países têm. E dentro da liga dividida. Alguns países criaram. Você pega Barcelona e Real Madrid, tem uma relação igual ou pior, porque ela dura décadas do que tem Flamengo e Palmeiras hoje. Mas existe uma liga. E ambos estão sempre socando a liga, brigando com a liga e às vezes até desrespeitando a liga. A gente não pode esquecer que o Real Madrid abre o sinal do jogo quase que no pontapé inicial. Nossa equipe de reportagem em jogos do Real Madrid fica do lado de fora. Você não consegue fazer uma imagem lá dentro. Você não consegue ter uma imagem do aquecimento. Lembre, no dia da despedida de Carlo Ancelotti e de Modric, no momento, acabou o jogo, eles cortaram o sinal. No momento bonito, singelo, bacana, da despedida de 2 ícones do Real Madrid. Então entenda que... Isso por quê? Porque é o seguinte, o Real Madrid entende que os direitos são relativos aos 90 minutos de jogo. Nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Então, veja, eu digo, esta relação bélica, ela existe em vários lugares. E é por isso que a Premier League deita e rola em cima de todo mundo, porque lá a visão ela é totalmente diferente. Totalmente. Ela é profissional. E outras ligas estão tentando se profissionalizar. No nosso caso aqui, não vou dizer que estamos tentando, estamos observando para ver o que acontece. Agora, rapidamente, se você fosse o presidente do futebol brasileiro, ou se fosse um legislador, esse tipo de postagem, você acha que é para punição? Cara, se está no regulamento, cara, isso aqui, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o povo estaria dando risada até agora, né? Hoje não cabe mais, então nós precisamos nos adaptar ao momento. Eu sempre digo, meu mantra, um dos meus mantras no esporte, no caso do futebol. O futebol, ele é a representação da sociedade que ele vive. Sim. Tá? Então a gente vai completar aqui, você olhando para a Revolução Industrial na Inglaterra, o futebol está ligado à Revolução Industrial. Então o futebol vem acompanhando. E características daquele jogo e daquele momento político, econômico, estão presentes na regra do futebol. Sempre digo isso para quem nunca ouviu. O impedimento surge, você não atacava um adversário pelas costas. Nós poderemos resolver nossa pendência um duelo, frente a frente. Você atacava seu adversário pela frente. Daí surge a inspiração da regra do
impedimento. Então, o futebol está vinculado à sociedade que ele vive. Hoje, a sociedade pensa diferente e age diferente. Então, esse caso está inserido também. Muito bem, eu gosto muito da sua frase, eu respeito o futebol. Eu respeito sempre. Eu adoro e a uso também. Como respeitar para a LDU e veio aqui e levou 4. Eu respeito o futebol. Muito bem, então falemos do Palmeiras. Agora o time vai a campo contra o Santos na Vila Belmiro no final de semana e o técnico Abel Ferreira precisa quebrar a cabeça aí para montar a equipe contra o Peixe. Jogo atrasado da 13ª rodada, o Verdão com 12 desfalques. Chega mais, Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, o técnico Abel Ferreira quebra a cabeça para armar o time na partida contra o Santos. São 12 desfalques, contando aí os 2 jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho e o Lucas Evangelista, e o Everton que teve a fissura na mão. Inclusive uma boa notícia para os palmeirenses, porque o Everton começou a treinar com bola nesta quinta-feira, ainda um treinamento separado, sem os companheiros, mas está seguindo todo o procedimento de recuperação e deve voltar aos treinos com os companheiros na próxima semana, nas vésperas da decisão da Libertadores. Mas para o jogo contra o Santos é desfalque, são 12 desfalques, com isso o técnico Abel Ferreira tem apenas 13 jogadores fora aqueles da base para montar o time para enfrentar o Santos neste sábado na Vila Belmiro. Por isso o Palmeiras também faz todo o processo para tentar trazer de volta o Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira em Angola, vai retornar ao Brasil no sábado e o Palmeiras espera contar com o jogador artilheiro da equipe nesta temporada com 23 gols, pelo menos no banco de reservas. O lado positivo é que o Palmeiras tem um excelente aproveitamento contra o Santos, inclusive sob o comando do técnico Abel Ferreira, foram 16 confrontos com 12 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Então, esse é o drama do técnico Abel Ferreira. 12 desfalques e 13 jogadores para montar o time e tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro, sábado, na Vila Belmiro. E num jogo fundamental para as pretensões de título, né, do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está agora em reta final, pensando no jogo contra o Sport neste sábado, mas estamos acompanhando os bastidores, né, os bastidores aí de Flamengo e Palmeiras, que estão super aquecidos, tendo em vista que os 2 times estão disputando o Brasileirão, né, o título do Campeonato Brasileiro, e também o título da Libertadores da América. E aí, meus amigos, os bastidores estão super aquecidos, ainda mais depois desse julgamento do Bruno Henrique e agora, né, logicamente aí, o Vitor Roque também tendo que passar por isso. Olha só, galera, o que o BAP também, né, colocando mais fogo ainda pra cima deles. Olha só o que o GE trouxe aqui, ó. BAP explica a proposta do Flamengo de veto ao sintético. Clubes tropicalizaram a ideia para economizar. Ali, né, o BAP falando. Presidente comenta sugestões feitas pelo Flamengo. Aspas do BAP. Se você não tem condição de praticar o futebol em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A. Ah, meus amigos, eu vou falar para vocês, esses bastidores estão muito aquecidos entre Flamengo e Palmeiras. O negócio está realmente ganhando muita repercussão e está bem interessante. Olha, vou falar para vocês, além de valer aí um brasileiro e um tetracampeonato, temos aí também, né, esses bastidores aí pegando fogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!